Uma usina hidrelétrica reversível é uma central que permite o armazenamento energético sob a forma de energia potencial, bombeando água entre reservatórios a diferentes altitudes. Historicamente, as usinas hidrelétricas reversíveis foram planejadas para complementar as usinas de base em horários de ponta, ou seja, o papel dessas usinas era auxiliar as fontes inflexíveis no acompanhamento da carga do sistema. Apesar dessa tendência, nos países que já apresentavam uma participação significativa de energia hídrica, essas usinas surgiram com a funcionalidade de estocar energia em períodos de alta afluência para posterior uso em momentos de alta demanda e baixa afluência. A expansão das usinas hidrelétricas reversíveis nos últimos anos esteve frequentemente relacionada à crescente participação de fontes renováveis intermitentes, com a finalidade de permitir o ajuste entre a geração e a carga e a postergação de investimentos na infraestrutura de transmissão. O princípio de funcionamento desse tipo de sistema consiste em bombear água desde um reservatório inferior para um reservatório superior nas horas de baixo consumo, consumindo assim energia excedente da rede elétrica. Esse volume de água armazenado é posteriormente turbinado, especialmente nas horas de ponta ou de cheia, produzindo energia para injetar na rede elétrica. As usinas hidrelétricas reversíveis associadas a fontes de energia solar ou eólica podem operar de duas formas distintas, híbrida ou exclusiva. Uma usina hidrelétrica híbrida é aquela em que a energia solar, por exemplo, é utilizada para complementar a geração da usina hidrelétrica e, se necessário, utilizar sua energia para bombear água para o reservatório. Já a energia solar exclusiva para bombeamento não tem conexão direta com a rede de distribuição, sendo utilizada somente para bombear a água, com a vantagem de ter uma implementação mais barata e mais simples. Simplificadamente, uma usina hidrelétrica reversível está constituída pelos reservatórios, superior e inferior, os condutos hidráulicos e as instalações eletromecânicas para bombeamento e turbinamento. O planejamento dos reservatórios é possivelmente o elemento mais crítico no projeto de uma usina hidrelétrica reversível, e basicamente eles podem ser construídos de três formas: circuito semiaberto, circuito fechado e circuito aberto. Uma usina hidrelétrica reversível com circuito semiaberto utiliza dois reservatórios, sendo um deles artificial e o outro constituído a partir de afluências naturais de água, ou mesmo de um rio. Um exemplo de usina hidrelétrica reversível com tal configuração é a usina Goldstall, localizada na Alemanha, com uma capacidade estimada de 1.060 MW. Uma usina hidrelétrica reversível de circuito fechado utiliza dois reservatórios, sendo que nenhum destes está conectado a um rio, podendo ser artificiais ou lagos existentes e adaptados. A usina Lübeck 2, localizada na Áustria, é um exemplo dessa tecnologia. E uma usina hidrelétrica reversível de circuito aberto utiliza dois reservatórios, sendo que pelo menos um é constituído a partir de afluências naturais de água. O tipo mais comum é a combinação de bombeamento para armazenamento de água com uma hidroelétrica convencional. Um exemplo de uma usina hidrelétrica reversível com esse tipo de formato é a usina de Cheilaz, na França, com uma capacidade de 480 MW. No que se refere às turbinas, para quedas menores que 600 metros, geralmente são utilizadas turbinas reversíveis, ou seja, que operam tanto como turbinas quanto como bombas. No modo de turbina, a potência entregue é usualmente controlável, o que permite gerar uma faixa de valores desde quase zero até a potência nominal.
A capacidade instalada total de usinas hidrelétricas reversíveis no mundo já atinge cerca de 160 gigawatts, representando mais de 95% da capacidade total de todas as tecnologias de armazenamento existentes, sendo que 10 países acumulam 77% da capacidade total de usinas hidrelétricas reversíveis, conforme apresentado no gráfico. A usina hidrelétrica reversível Goldstall, com 1.060 megawatts de capacidade instalada, é o maior projeto hidrelétrico da Alemanha e foi a primeira aplicação de equipamento com velocidade variável e também o mais moderno da Europa até então. A usina hidrelétrica reversível Mackbeth possui uma capacidade instalada de 1.045,5 megawatts e é o segundo maior projeto hidrelétrico da Alemanha. O planejamento da usina começou no ano de 1961, sendo a construção iniciada em 1970 e os geradores foram comissionados em 1979. A usina hidrelétrica reversível Beth-Kaufman entrou em operação em 1985 no estado da Virgínia e é atualmente a maior usina hidrelétrica reversível em operação do mundo em potência instalada, com 3.003 megawatts distribuídos em 6 turbinas-bombas do tipo Francis. A usina funciona em circuito aberto e tem capacidade de armazenamento de 24.000 megawatts-hora. Sua queda bruta é de 385 metros e sua eficiência de ciclo é de 79%. A usina hidrelétrica reversível de Taunton entrou em operação em 1963 e possui uma capacidade instalada de 450 megawatts. Uma característica incomum dessa usina é o reservatório superior, que é construído em uma superfície plana, exigindo uma barragem em todo o perímetro. Em 14 de dezembro de 2005, uma falha catastrófica na barragem do reservatório superior colocou a usina fora de operação, até que foi reconstruída, recertificada e reaberta em 21 de abril de 2010. A nova barragem do reservatório superior é a maior barragem de concreto compactado a rolo da América do Norte. A usina de Lamuela 2, localizada próximo a 85 quilômetros de Valência, possui uma capacidade instalada de 878 megawatts. Possui 4 turbinas-bomba do tipo Francis, abrigadas dentro de uma caverna subterrânea de 117 metros de comprimento, 19,85 metros de largura e 50 metros de altura. A incorporação de usinas hidrelétricas reversíveis em um sistema elétrico pode trazer uma série de benefícios, vista sua capacidade de gerar potência, de atender à demanda de ponta e de otimizar o uso do sistema de transmissão. Essas usinas podem contribuir de forma direta e eficiente para o equilíbrio dinâmico entre a carga e a geração do sistema.